boa tarde, senhoras e senhores! Está no ar o programa Tarde Mais na telinha da Telecab 10, com muita informação, entretenimento e muito mais, tudo para você que está do outro lado. Quer interagir conosco? Entre no nosso canal no YouTube Telecab 10 e deixe o seu comentário. E também para ficar por dentro da nossa programação, é só você nos seguir, @Telecab10. Cadê os aplausos? Deixa eu ver como é que eu tô aqui, que eu tô apressado, como é que eu tô? Tô meio torto aqui, hein, meu filho. Não se incomodem, gente, não se incomodem, mas tá bacana. Minha TV tá aqui, meu microfone tá aqui, claro, e você tá do outro lado, que é importantíssima a sua participação. Pois é, logo, você que tá assistindo em casa, você que é assinante da Telecab TV Internet, e logo estaremos no nosso canal no YouTube Telecab 10. Você vai poder assistir novamente esse programa e também pelo nosso aplicativo Mais Telecab. Gente, ele tá meio lento hoje, mas ainda não vou dar boa tarde pra ele não, porque hoje no programa iremos ter a participação, você sabe, todas as quartas-feiras durante esse Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo. Nós teremos aqui, primeiro bloco, o Edu Barreto, que vai falar sobre a importância da musicoterapia para crianças autistas. Pode bater palmas. Vamos economizar essas palmas hoje. E também com o psicólogo de pais e mães da Amaava. Deixa eu só dizer quem é. É o Iago Felipe, que também vai falar conosco. Potência. Olha aí, Iago, ganhou isso aí. E também iremos falar sobre suplementos na nutrição estética, com a nutricionista, a Monalisa Souza. Já tá aí? Eita! Será que eu vou chamar ela agora? Pode ser? Acho que não, daqui a pouquinho. Deixa eu me levantar aqui. Cadê? Deixa eu dar meu boa tarde pra ele. Alessandro, meu filho, boa tarde. Boa tarde, Renato. Ninguém tá lhe ouvindo aqui. Tá no sim, estúdio. Renato. Tá ouvindo vocês? Tá. Agora tá. O pessoal daqui. Como é que vai, Alessandro? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Firme e forte, que o programa hoje tá disparado, né? Hoje tá muito informativo, com muita informação. Sério? Importante Isso. para os nossos telespectadores. Com certeza, com certeza. E quem quiser ficar por dentro da nossa programação, como é que faz, Alessandro? Da nossa programação, vai no canal no YouTube, que é Telecab 10. Ou vai no canal do assinante também. Conclua, Renato. Eu tô fazendo, cara, o arroba, ó. Arroba no Instagram, né? Que é No Instagram, de verdade. Mas agora, nós vamos conversar com ele. Muitas fichas, muitas coisas aqui. Que é músico e implantou a musicoterapia para crianças autistas da Amaava. Vem cá, Edu Barreto! Como é que tá, meu amigo? Ei, rapaz, eu achava que você ia cantar hoje. Mas muito bom lhe ver, rapaz. Não vai cantar hoje? Hoje não, hoje vim falando sobre outro assunto, né, Renato? Com certeza. Não trouxe nem a sanfona, tô achando até esquisito. Mas senta aqui. Mas você trouxe aqui uma coisa maravilhosa, o símbolo da Amaava, que é a coisa mais linda tá aqui. Nesse projeto maravilhoso que as meninas têm há muito tempo. Vem cá, senta mais desse lado aqui. Alessandro, tá certo aqui, meu filho? Ele vai... Depois, né? Rapaz, a Alessandra é uma liderança forte. Olha aí, a gente tem vários braços e várias mãos aqui, é uma loucura, viu? Seja bem-vindo ao nosso programa e vamos falar sobre a importância, como eu já tinha falado para vocês, da musicoterapia para crianças autistas. Então vamos começar o nosso bate-papo perguntando a você o que é a musicoterapia e como ela funciona no atendimento de crianças autistas. Certo, muito bem. Primeiramente, saudar a todos que estão acompanhando a gente, né? Boa tarde. Estou aqui em nome da Amaava, trazendo aqui muitas informações para todos que assistem aqui a Telecab. E falar sobre a musicoterapia, por mais que a gente foque nesse assunto de hoje para crianças autistas, mas ela vai muito além do ensinar crianças, do ouvir e de fazer música. A gente, através da música, a gente consegue se expressar nossos sentimentos, enfrentar desafios e estimular a criança no que ela tem uma certa limitação. A musicoterapia a gente vem trabalhando lá na Amaava,
tem algum tempo já, né? Já passaram grandes profissionais. Eu hoje atuo lá juntamente com o Cícero. Cícero. Colega Cícero, já passaram vários músicos maravilhosos lá, como o Joelson, como J Filho J também. Filho, entrevistei J Filho aqui, quando ele tava lá fazendo. Isso, tem uma equipe maravilhosa lá, conta com 30 profissionais, entre eles psicólogo, músico, nutricionista, enfim. A Mava realmente é uma riqueza e uma luz para essas crianças, não somente para as crianças, mas para as famílias que lá são atendidas. Isso. Como a música pode ajudar no desenvolvimento da comunicação dessas crianças? Muito bem. Olha, eu estava até conversando agora há pouco com um colega aqui, Iago, psicólogo. A música, ela consegue nos, digamos que, refletir o que nós somos. Quando a gente sente uma sensação boa, de felicidade, de alegria, normalmente a gente transparece isso através das músicas. Da mesma forma, quando a gente está com uma sensação justamente, muitas coisas. A gente se expressa através da música. Trazendo para a rotina. Quando a gente sempre ouviu nossos pais, quando vai arrumar a casa, tá lá ouvindo a música. Ou seja, a música, ela está sempre presente no nosso dia a dia. Seja independente da forma que for, certo? E qual o benefício que a gente pode trazer para essas crianças, especialmente essas crianças atípicas? A gente pode trabalhar a questão da estimulação vocal, o cognitivo, a memorização, a confiança, certo? Então, são vários aspectos, coordenação motora fina, são vários aspectos que a gente consegue estimular. Claro, cada criança tem a sua peculiaridade, a sua individualidade. E aí a gente consegue ver aquilo que ela tem uma certa limitação e trabalhar em cima disso, através do canto, através de tocar os instrumentos, de noções rítmicas, entre vários aspectos que a gente utiliza a música para estimular essas dificuldades que a criança possa ter a vir. Há quantos anos você está há quanto tempo você está na Amava? Na Amava, sou recente, sou novinho, me sinto novato ainda. Vai fazer 1 ano que eu comecei lá. Comecei em maio do ano passado. Passa rápido, né? Não? Ixi, Passa rápido, né? Verdade. Vai fazer 1 ano que eu tô lá e já adiantando, tem sido uma experiência muito gratificante. Por mais que eu já tenha atuado em projetos sociais há bastante tempo, ao longo desses 12 anos de música, já estou em vários projetos sociais, mas lá na Mava, realmente, é um divisor de águas. A gente aprende várias situações, como lidar, várias realidades diferentes, e realmente tem sido uma escola nesse meu desenvolver pessoal e profissional também. Eu já ia perguntar como é que tá sendo a sua experiência lá, e você já está falando, né? Sim. Que é bem diferente, você consegue absorver muitas coisas boas, aprender com eles. Claro, com certeza. Né? A gente vive numa sociedade que muitas vezes ela já limita uma pessoa só pelo fato dela ter alguma condição, mas não é nada disso. Não é porque uma criança é autista que ela não pode ser capaz de tocar um instrumento, que ela não pode ser capaz de interagir com um coleguinha que está tocando um instrumento também e eles aprender juntos. Na verdade, por muitas vezes, eles nos ensinam várias coisas que a gente, numa faculdade, por exemplo, não aprende. Você atende quantos assistidos? Lá hoje nós atendemos, né? Eu, na musicoterapia, atendo 32 crianças. 32 crianças assistidas, sendo atendidas. Isso, pelo só Barreto. por mim. Gente, ao todo lá são em torno de 400 pessoas, né, Iago? Salvo engano. 400, é verdade, 400 Que assistidos. são, A Nied isso. já falou semana passada aqui. Justamente. E lá tem as mais variadas terapias que cada uma com sua importância, com o objetivo de estar melhorando a qualidade de vida, dando qualidade de vida, não somente para a criança, né, mas para a família em si. Porque quando a gente melhora a vida, nem que seja um pouquinho de uma criança, a gente está melhorando a vida do pai, da mãe, da família, com certeza, o contexto escolar. Totalmente. Como é feita uma sessão de musicoterapia lá na Mava? Certo. As sessões, elas são bem individuais, né? São atendimentos de 30 minutos individuais. E cada criança, ela tem, como eu falei, a sua individualidade. Ou seja, ele tem uma certa dificuldade na fala. A gente estimula através do canto. Alguma criança tem uma dificuldade na coordenação motora, a gente estimula. Vamos tocar aqui um instrumento, um pandeiro. Pandeiro. Claro, associado a isso, nós fazemos brincadeiras, porque além de tudo,
antes do autismo, vem que ela é uma criança. A criança gosta de brincar. Isso. E o ensino da criança tem que ser sempre lúdico. Ela aprende brincando. Aham. Ela tem que ser divertido e realmente as crianças elas sempre gostam de estar lá e de Imagino. estar conhecendo, né? E os pais, eles participam ou não? Não, esses atendimentos, eles participam indiretamente, né? Sim. A gente, ocasionalmente, nós temos devolutivas para saber como é que está a criança fora da AMAAVA, o que é que está acontecendo para a gente trazer aqui e tentar compreender algumas situações, certo? Mas os atendimentos em si são diretamente com as crianças. Ah, tá certo. E existe algum tipo de música mais indicado para criança com autismo? Olha, eu vou até um pouco além. Eu acredito que não com o autismo em si, mas acredito que as músicas infantis, as músicas lúdicas, para criança em geral, ela, principalmente, essas músicas infantis, Atirei o Pau no Gato, o Sapo Não Lava o Pé. Mas não vai tirar o pau no gato mais não, viu, gente? Mais não, agora não é mudou, pra né? tirar o pau no gato. Verdade. Isso. Mudou, né? Enfim, essas músicas infantis, porque ela traz realmente essa repetição. Por exemplo, Atirei o Pau no Gato, tô. Aqui já está estimulando a Sim, fala, o entendeu? isso, os sei. fonemas da criança. E realmente essas músicas infantis trazem esse tom de brincadeira, esse tom alegre. Sim. E as crianças, independente de ser autista ou não, elas ficam realmente mais encantadas com esse tipo de música. Claro que não é a regra, né? Sim. A musicoterapia ajuda a reduzir crises de ansiedade? Muito boa a sua pergunta. Claro, como eu falei um pouco anteriormente, a música ela tem um poder de refletir o que a gente está sentindo, como também ela tem um poder de mudar aquilo que a gente está sentindo. Por exemplo, tem pessoas que colocam um exemplo, som de chuva para dormir. Por quê? A gente está tão, digamos que, conturbado, tão cheio, e coloca algo associado a som para nos acalmar. Isso. Da mesma forma com a música. Às vezes a gente está naquela correria do dia a dia, bota uma musiquinha calma. A musicoterapia, ela pode... a gente pode pensar de uma forma geral que ela só é voltada para criança. Não. Tem musicoterapia para idoso, tem musicoterapia para todo tipo de pessoa. A gente, na musicoterapia, de uma forma geral, ela é usada a música para a gente trabalhar aquilo. Sim. O próprio fato de a gente estar numa roda de amigos, tocando cada um instrumento, conversando, ali já pode ser considerado uma musicoterapia. Sim. Porque aquele momento de lazer que está nos trazendo uma tranquilidade, um conforto, ela já pode sim ser considerada uma musicoterapia. Ah, tá certo. Depois da sessão, como os pais podem usar a música em casa para ajudar seus filhos? Muito bom, muito bom. É imprescindível que tenha essa relação assim assídua com os pais. Por quê? Porque lá são atendimentos que são relativamente curtos, né? Então a gente dá aquelas instruções para a criança ela seguir, os pais fazer esse trabalhinho de formiguinha no dia a dia. Sim. Seja estimulando a um instrumento musical, até mesmo a botar a criança para ouvir certas músicas infantis, como, por exemplo, aprender as músicas do ABC, as cores, as letras, em inglês também. É uma ferramenta muito utilizada no mundo aí da pedagogia, Sim. que é o ensinar através da música. Porque ao a gente repetir aquilo, de forma cantada principalmente, o nosso cérebro consegue absorver melhor. Então consegue realmente enraizar. Por isso que a gente consegue com muito mais facilidade aprender uma música do que um texto, muitas vezes até menor. Como você avalia o progresso de uma criança durante o tratamento? Muito bacana essa sua pergunta. Antes dos atendimentos, nós temos algo chamado anamnese, que é para a gente conhecer o perfil da criança, conhecer realmente as suas limitações, o seu comportamento. Claro, para a gente ter um esboço, mas o que a gente vai aprender realmente é no dia a dia, atendendo, conhecendo essa criança. E é muito bacana que essa sua pergunta, porque ela envolve vários aspectos que estão relacionados ao aprendizado através da música. Ou seja, a criança ela pode muito bem estar presente a música em várias situações da vida dela, porém ela não identificar. Como assim? Trazer um relato de uma mãe que ela disse que antes dos atendimentos da musicoterapia, o filho dela não conseguia estar na igreja. Porque eu via a banda tocando e não sabia o que era aquilo. E a partir do momento que a gente foi trabalhando, mostrando esses instrumentos, o pandeiro faz esse barulho, o tambor faz esse outro barulho, ela conseguiu identificar que aquilo é música e não somente um ruído. E a mãe relatou para mim que a criança conseguiu assistir a missa tranquilamente, conseguiu
a partir desses momentos de musicoterapia, conseguiu ficar na missa por Sim. completo. Olha. Nunca consegui. Isso, para mim, vale mais do que qualquer valor, do que qualquer dinheiro, esse reconhecimento. Não somente o reconhecimento, mas a gente saber que a gente pode contribuir com a qualidade de vida de uma criança. A gente estava até falando sobre isso aqui no off, nos bastidores. A musicoterapia pode ser combinada com outros tratamentos? Claro que pode. Porque você estava falando com um psicólogo. Sim, Eu sim. falei que isso foi com o Iago, né, Iago? Da gente juntar, de ter, porque um complementa o outro, né? Claro, com certeza, pode sim. Pode e em muitos casos deve. Porque a gente tem uma criança, por exemplo, que tem dificuldade no canto, seja devido às articulações aqui da boca, né, o problema realmente de nascença, digamos assim, como língua presa, ou realmente devido ao desenvolvimento. E aí a gente trabalha, por exemplo, em conjunto com uma fono. A gente utiliza música e trabalha juntamente com a fono. Já alguma criança que tem algum histórico de ser introspectivo ou de algo parecido, a gente pode trabalhar em conjunto realmente com o psicólogo para entender o que está causando aquilo, o que está causando aquela barreira que a criança não consegue passar. Sim. Então, realmente, por isso que eu falo que em muitos casos ele não só pode como deve. Porque, acima de tudo, principalmente na Marvel, eu sinto que realmente isso, que a gente preza pelo bem-estar da criança. Ou seja, se a criança ela não está conseguindo desenvolver em determinada terapia, por que não a gente chamar o coleguinha profissional para vamos tentar estudar esse caso para a gente tentar fazer essa criança desenvolver dessa melhor forma? Eu não estou conseguindo. Você teve algum retorno com alguma intervenção sua? Sim. E assim a gente vai realmente dando as mãos para tentar oferecer a melhor qualidade de vida para essa criança. Edu, qual a importância da Amaava oferecer esse tipo de atendimento? Olha, a importância vai além. Eu digo realmente que a Amava é uma riqueza aqui para essas mães, porque tem inúmeros benefícios. Eu digo que para a gente, antigamente, para ver determinadas terapias, só indo na capital, se deslocando, gastando recursos financeiros, e lá não. Lá a gente tem diversas especialidades que, graças a Deus, estão bem requisitadas. E ela tem inúmeros benefícios. A gente, até mesmo para desafogar a fila do SUS, por que não? A gente sabe que para a gente conseguir, para a criança conseguir um psicólogo, para conseguir uma terapia, um fonoaudiólogo e tal, muitas pessoas, a gente vê uma realidade, vê muitas realidades lá, a gente vê que a maioria das pessoas não teria condições de estar semanalmente lá com essa terapia. Sim. E a Amava vem justamente para quebrar isso e está buscando ao máximo dar essa assistência para essas crianças. Isso é tão importante, Renato, que em alguns momentos que a gente chega a ter algum recesso, como de fim de ano e tal, a gente vê e os pais relatam a gente que a criança ela mudou, ela teve uma regressão. Sim. Certo? Então, por isso que a gente vê que é muito importante ter esses atendimentos Manter, e ter essa né, continuidade realmente para buscar melhorar realmente a vida dessas crianças. Que é uma batalha muito grande que a Com Amava certeza. tem diariamente, todo Justamente. mês, todos os dias, toda semana, todo mês. A Amava faz é muito lindo, gente, o trabalho que a Amava faz. E esses atendimentos são fundamentais para aqueles que precisam. Sim, E, com gente, certeza. É importante que você não conhece a Amava, você precisa conhecer de fundo mais essa associação maravilhosa dessas mulheres guerreiras e estão lutando todos os dias. É uma luta diária, como eu já estava Com falando para a certeza. Niédia semana passada. Com certeza. Que mensagem você deixaria para os pais que ainda não conhecem a musicoterapia? Olha, a musicoterapia ela é uma forma de a gente buscar conhecer as nossas crianças, a gente fazer ela explorar novos sons, novos ritmos, ela realmente conhecer, porque nós estamos em um eterno aprendizado. E ainda mais no mundo de hoje digital, que está muito focado em somente rolar a tela e tal, por que não botar um momento de música para essas crianças? Por que não trazer um momento que elas saiam daquilo virtual e trazer para o real? Então, assim, nós temos uma fila de espera grande, temos, graças a Deus, vários atendimentos, mas, assim, sempre que possível, vocês estão convidados aí a procurar a nossa coordenação
porque sempre que tiver uma vaga disponível, as meninas já elas fazem de tudo para encaixar. De tudo. Fazem de tudo para não deixar ninguém desassistido. Isso é muito importante para a gente realmente ficar amparado de alguma forma, né? Isso, com certeza. Conversei aqui com Edu Barreto, músico, e tá com a musicoterapia lá na Ama-Ava. Gostaria de agradecer a sua participação. Você quer mandar um abraço para alguém, meu amigo? Meu amigo, obrigado, viu? Em nome da Ama-Ava, a gente agradece a você e toda a turma da Telecab por estar abrindo as portas aqui, né, para estar fazendo esses momentos, que é muito importante. Às vezes a gente vê as fotos nas redes sociais lá da Ama-Ava, o que é isso? E aqui a gente consegue ter um minutinho para falar um pouco e mais além, para entender um pouco da importância, né, do que acontece lá, viu? No mais, quero mandar um abraço a todos aí que fazem parte da Ama-Ava, meus colegas de profissão, todas as meninas da diretoria, Thaís, presidente, e todos que acompanham a Telecab. Grande abraço. Isso aí, Edu. Próxima vez o Edu vem cantar aqui, mas sempre Edu. Edu já veio quantas vezes aqui no programa? Acho que desde o Telecultura Edu vem aqui. Várias vezes, viu? E já quero vir de novo. Esse foi claro que você sempre cantando eleva muito os nossos corações, mas hoje foi um dos temas mais importantes que a gente abordou de todas as vezes que você vê o programa. Pô, minha amiga, fico feliz em ouvir isso. Que a gente sabe que o autismo hoje é uma realidade que está presente em todas as famílias. Na minha, tenho também, estava conversando com o Iago também. Sim. Também é uma realidade e a gente tem que encarar e darmos as mãos para oferecer o melhor para nossas crianças que elas merecem. É verdade. E hoje, com as mais informações que nós temos, né? Aliás, com mais gente, mas de ruim não, né, Alessandro? Com mais informações que nós temos, aí é bom que a gente fica bem informado sobre tudo, né? Sobre o que é autismo e tudo mais. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. No próximo bloco nós teremos a participação do psicólogo Iago Felipe. E ainda hoje, Mona Lisa tá aí? Mona Lisa, minha filha, me espere. Que ela tá tão linda, gente, grávida. Ela sempre tá aqui. Tá aqui ela, linda e maravilhosa. Viu? Ela vai dar umas broncas, mas Tiago não tá hoje aqui, viu? É Alessandro, Tiago não tá. Tiago levava todas as broncas da Mona Lisa, porque também Tiago, né? Puxa a orelha dele, vamos puxar ao vivo. Puxa a minha, puxa todo mundo então. Então daqui a pouco nós também teremos a nutricionista Mona Lisa Souza aqui, que vai falar sobre suplementos na nutrição estética. Eita! Não sai daí que a gente volta já já. Olá, amigos do clube, sejam bem-vindos. Em cada episódio, Silvia Nicolau traz receitas incríveis para a sua cozinha. De segunda a sexta, sempre a partir das 11h30, aqui na Telecab, Canal 10. Não percam! Até a próxima aula. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, duas. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né? Hoje tudo mudou. Você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer. Resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração,
porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Estamos de volta no programa Tarde Demais, na telinha da Telecab 10. Sai ao vivo. Que horas são, Alessandro Farias? 15... Não, fala aqui. Oi, Renato. Oi. Qual é o horário? Que horas? São exatamente 15 horas e 59 minutos. Eita, quase 16. Alguns segundinhos para 16, né? Mas antes de chamar o meu segundo convidado, eu vou mandar um recadinho pra você que tá do outro lado. Mandar não, vou falar agora. Porque olha só, olha. Deixa eu te contar uma coisa. A forma de assistir TV e usar a internet mudou. E a Telecab muda com você. Aqui estamos em constante evolução. Agora é você quem manda. Pode pausar, voltar, assistir de novo e escolher o que quiser, na hora que quiser. E não para por aí. Você contrata 100 mega e leva 300 mega de internet para jogar, estudar, trabalhar, tudo ao mesmo tempo e sem travar. É conexão de verdade que acompanha o seu ritmo e a sua rotina. São planos com mais de 90 canais de TV, com preços que cabem no seu bolso. Então, não perca tempo, eleve seu nível com a Telecab e tenha mais canais, mais possibilidades, mais conexão, do seu jeito. Entre em contato pelo 3323 1212, 3323 1212, ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui. Pois é, que já vai direto, tá bom? Você quer ter a melhor TV e internet da sua cidade? Sim! Então vem pra Telecab! Que horas, Alessandro? Meu filho, me ajude. Porque toda hora fica assim, ó. Sim, Renato. São exatamente 16 horas e 1 minuto. 16 horas e 1 minutinho, né? Isso. Ah, ótimo. Vamos agora pro nosso segundo convidado, também que faz parte da AMAAVA. Nós vamos falar sobre o atendimento psicológico às mães e os pais dos assistidos da AMAAVA. Vamos chamar o psicólogo Iago Felipe! Ia trocando os nomes aí. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Sente aqui, Iago. Tá certo aqui, Ale? Um pouquinho pra direita sua. É, só um pouquinho. Aqui? Ah, tá doendo aí? Você falou, ai. Sei não, viu? Tá um caos. Tá uma coisa impressionante, viu? Então vamos falar sobre esse assunto
bastante importante também aqui no nosso programa. Boa tarde, seja bem-vindo, Muito Iago. obrigado, boa tarde a todos. Bem, eu estou aqui representando a AMA-AVA, né? Sim. O atendimento aos pais e os pais e mães dos atendidos, né, pela AMA-AVA, os autistas. E gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui nesse tempo, podendo falar sobre um assunto tão importante, não é? Tão importante e delicado, na verdade, porque muitas vezes a gente não encontra espaço para poder dialogar sobre esses aspectos. E aí, ter um espaço como esse é muito importante para a visibilidade do movimento autista. Com certeza. Vamos começar aqui. Por que é importante cuidar da saúde mental dos pais de crianças autistas? Tá, veja, quando a gente fala sobre o atendimento à criança autista, a gente está falando sobre um processo integral. Isso. E aí, os pais, eles são peças importantes porque eles constituem o que a gente chama de rede de apoio. A rede de apoio é o apoio, a colaboração de diversos atores da sociedade que contribuem para o atendimento. Sim. E até como o colega Eduardo estava colocando, quando o pai está integrado dentro do movimento do autismo, do tratamento dos seus filhos, quando ele se engaja, quando ele participa das reuniões, quando ele procura aplicar as mesmas técnicas na sua residência, você consegue uma evolução muito maior desse desenvolvimento da criança autista, entendeu? Então é importante que os pais participem e o campo da família esteja harmônico no sentido de funcional, né, para poder colaborar com o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Quais são os principais desafios emocionais enfrentados por esses pais? Veja, quando a gente fala sobre a questão dos desafios emocionais, existem muitos aspectos que transpassam a relação da família. Sim. Então, a primeira coisa que você consegue observar é a questão do luto. Luto por quê? Porque a criança ela é parida muito antes de nascer. Sim. Ela é idealizada pela mãe, ela é pensada pela mãe, existe um nome correspondente. A gente tem uma nutricionista que está grávida aqui, né? O que é um símbolo muito interessante aqui. Então ela já projeta a ideia do filho ou da filha que vai nascer. E aí essa criança, quando nasce e é constatado que ela tem uma condição como o transtorno do espectro autista, existe uma morte, um luto. Da ideia que o sujeito projetou sobre aquele sujeito que é real. Sim. Então essa é basicamente a demanda que mais surge, assim, essa quebra da expectativa em relação ao filho. E aí é terrível esse momento, né? Total, assim, você tem uma destruição de um futuro, entende? Então, e é muito pesado falar sobre isso porque o sujeito, a mãe e o pai sonham, né? E aí quando percebem, na verdade, aquela criança não vai corresponder às expectativas, talvez não consiga estudar, talvez não consiga se casar, talvez não consiga ter filhos, enfim, e aí você tem um dominó, né? Uma queda dos dominós de uma vida inteira, né? Eu falo nessa questão terrível porque muitos pais ainda não sabem, não são informados do que é o TEA, né? Assim, então se torna essa coisa, eu falei até a palavra terrível, mas é porque os pais realmente ainda não sabem, nem todo mundo conhece o que é autismo. E de fato é terrível no sentido de que é uma condição que muitas vezes você não obtém uma remissão, nem sempre você vai obter uma remissão, embora você faça os tratamentos. E outra coisa também é que, como eu falei, existe uma expectativa social. E é você saber, por exemplo, que o teu filho, ele não vai ser o que é convidado para o aniversário, para a festinha. É aquele que muitas vezes não vai conseguir lhe dar aquilo que você almeja, como todo mundo almeja, entendeu? Como a falta de apoio pode afetar o dia a dia das famílias? Tá. Mais ou menos, já começou... Mas existe um ponto muito interessante, que é a barreira de acesso. Né? A barreira de acesso. Então, por exemplo, uma mãe ela vai matricular o seu filho, e aí quando descobrem que o filho é autista, né, a escola não dá um apoio nesse sentido, por exemplo, aí você vai ter aí um filho que muitas vezes vai passar meses em casa sem ter um acesso à educação. Sim. Ou então você vai até um serviço de saúde e o filho não pode esperar, né, como uma criança típica, porque ele não vai conseguir ter uma resiliência de sentar numa cadeira e ficar esperando. Sim. Então você percebe uma falta de apoio geral na sociedade, porque a sociedade não é construída para abraçar esse tipo de pessoa, e essa quebra essa importância do apoio na relação das famílias permite com que o sujeito tenha um mínimo de dignidade humana.
Agora uma questão bem delicada, mas bem pertinente também, essa pergunta que eu vou fazer para você. Como é, gente, isso aqui é pesado. Como é para uma mãe enfrentar a ausência de um pai quando ele abandona um filho porque sabe que ele é autista? E isso na verdade a gente pega com muita frequência dentro Infelizmente. do consultório, porque existe uma predominância da visão de que o filho é da mãe, né? Sim. E aí, nesse sentido, o pai geralmente quando ele percebe que aquela criança não atende aquela expectativa que ele busca, ele também não consegue muitas vezes aguentar a retumba, né? A mãe que vai ter essa muitas vezes. E aí, com isso, não quer dizer que os pais não façam também, porque existem pais que estão dedicados no processo. E isso tem muitos. Mas a maioria, de fato, existe uma negligência. O trabalho é da mãe. Sim. Quando você pega uma situação como essa, geralmente é uma mãe que tem o que a gente chama de burnout parental. É um excessivo desgaste pelo cuidado com a criança. Então, a mãe ela tem que fazer toda a logística de absolutamente tudo, consultas, escolas, enfim. E isso vai gerando uma exaustão. E aí a mãe entra num quadro muito parecido com o que a gente chama de depressão. Sim. Mas pelo excesso de atividade, pelo excesso de reivindicação, entendeu? E fora isso, também tem aquela questão de existir... pode existir também essa questão da culpa, que a mãe não tem. A ideia da culpa de ter parido um filho errado. Seria essa visão que algumas pessoas têm, como se ela não tivesse podido dar à família ou dar ao marido o que ele esperava. Então, e o marido culpa. Muito comum. É comum. Gente, ele falou até uma palavra certa. Comum, não é normal. Não vamos normalizar isso, né? Não, com certeza. Não é normal, é comum, infelizmente. E como os pais podem identificar que precisam de ajuda emocional? Tá. Todo pai e mãe precisa dessa ajuda? Na verdade, assim, a vida humana, ela tem as suas demandas. Né? E todos os indivíduos, quando passam pela vida, não passam ilesos, sempre são afetados por alguma coisa. Agora, a perspectiva é que o sujeito tenha consciência de que há uma demanda, que há uma queixa, que há alguma problemática de fazer ser solucionado, e aí ele recorre ao serviço de psicologia com uma problemática. Então, problema no casamento, muitas vezes, o problema com o amparo em relação à criança autista, né, de eu tenho um filho autista, não sei o que fazer com isso. E aí, na medida que o sujeito ele vai tomando consciência dessas demandas, ele vai se abrindo para o processo terapêutico. Então, o processo terapêutico ele exige uma demanda e o sujeito precisa ter consciência de que existe alguma coisa que precisa ser resolvida. Sim. Independente de qual coisa seja essa, isso viabiliza um processo terapêutico. Quais sinais indicam que o estresse está passando do limite? Você tem uma coisa chamada disforia de humor, que seriam alterações abruptas do humor que geram discussões. Você tem manifestações fisiológicas, né, no próprio corpo que vão demonstrar esse tipo de estresse, dificuldade de sono, como eu falei, a frequência de brigas. Geralmente você vai ter manifestações como, por exemplo, dores de cabeça, dores corporais. Então você tem uma somatização também do estresse, como dores no pescoço, né, enfim. E esses sinais todos, porque são muitos sinais que envolvem isso, podem indicar de fato que o estresse ele está acabando com a sua funcionalidade social. Porque realmente as mães e os pais eles já vão em determinados lugares já sabendo que os filhos vão passar por preconceito. E aí chega aquele estresse até para sair de casa, até para ir para o supermercado, para fazer umas compras, para ir para um parque, para ir para a escola, matricular seu filho na escola e fazer outras atividades. Elas já vão realmente já pensando que vai ter uma negativa de aceitação da criança, não é? Então, esse estresse já começa antes mesmo de acontecer qualquer tipo de atividade. Sim, que é comum também. Não, infelizmente. Você tem, de fato, uma sobrecarga emocional dessas mães. E principalmente porque elas não conseguem, por exemplo, ir a um local de lazer tranquilamente. É impossível fazer qualquer tipo de atividade com a criança com autismo severo, por exemplo, tranquilamente, entendeu? Você não tem uma vida social comum. Você tem mães que dormem 4 horas por dia, por exemplo, quando conseguem dormir. Então, quando você tem um autista não verbal e ele está doente, geralmente a mãe tem que interpretar os sinais para poder saber onde está doendo, o que está doendo, o que de fato se leva para UPA ou não.
Chegando numa unidade de saúde, muitas vezes o profissional pode não ser capacitado para poder fazer esse tipo de tratamento, então é uma dor de cabeça generalizada. Entendeu? Sim. O que muda na vida dos pais quando eles passam a ter apoio? É muito interessante essa pergunta, né? Porque você observa dentro do processo terapêutico remissões muito interessantes, né? De problemas que geralmente estavam ali incrustados naquela família. Sim. E que através do processo terapêutico você consegue dissolver gradativamente. Então, quando você inicia um processo terapêutico, você consegue encontrar um apoio e uma linha de raciocínio, né, de intervenção que possibilita uma vida mais suave, mais tranquila, a criação de uma rede de apoio, a superação de determinadas demandas. Então, você tem uma diminuição desse estresse e um aumento dessa funcionalidade na família. Entendeu? Uhum. Qual a importância de compartilhar experiências com outros pais? Tá. A gente retorna ao primeiro ponto, que é a criação da rede de apoio. Sim. A rede de apoio envolve também essa parceria de indivíduos de famílias atípicas. Sim. E aí não envolve somente os pais, mas toda uma sociedade, o primo, o sobrinho, o amigo. E é importante ter esse diálogo, porque a partir disso você consegue encontrar um suporte. Um suporte para um local onde você possa falar sobre suas demandas, compartilhar estratégias e encontrar soluções para a resolução dessas questões. Entende? A Amava começou uma rede de apoio, grupo de mães do WhatsApp, começaram a trocar informações, trocar experiências e aí fundaram a associação. A Amava é fundada de mães para mães, entendeu? Isso. Thaís e Niédia vislumbraram essa possibilidade e conseguiram colocar em prática essa idealização. Como a Amava contribui para diminuir a solidão dessas famílias? Ela contribui tanto com a questão do processo terapêutico, quanto também com a união política, né? Porque existe uma questão política por trás da Amava de luta por direitos. Sim, então, sim. Na medida em que os pais conseguem ter essa confluência de interesse e conseguem perceber que essa luta só faz sentido se for em comum, sim, você percebe uma harmonia maior em relação a toda essa conjuntura de pais e mães e famílias. Tá? Sim. De que forma... deixa eu fazer essa outra pergunta aqui. De que forma o cuidado com os pais reflete no desenvolvimento da criança? Pronto, perfeito. Na Amava existe um feedback que os profissionais recebem, né, dos pais. De tempos em tempos você vai ter esse feedback quanto ao tratamento. E você consegue perceber que os pais eles conseguem ter na medida em que eles se engajam, a criança começa a evoluir de maneira mais efetiva, entendeu? Isso é muito interessante de poder observar, e você consegue observar isso de maneira muito evidente. O que os pais podem fazer no dia a dia para cuidar da própria saúde mental? Um ponto importante é buscar pelo processo terapêutico, né? Isso é uma das questões mais importantes. A segunda é você conseguir ter uma relação de autocuidado, né? E aí esse autocuidado envolve higiene, envolve lazer, sim, envolve uma boa relação familiar. Então, na medida em que você começa a perceber quais são os elementos estressores de determinado cenário e procurar encontrar uma via que lhe permita ter mais paz, você já começa a ter uma remissão desses sintomas. Então, é importante o processo terapêutico, o autocuidado e essa percepção do que é que de fato estressa na relação do cotidiano. Como quebrar o preconceito de que os pais não precisam de ajuda? Nossa, tem muito, deve ter muito, hein, Iago? Não, com certeza, assim. Na verdade, você não encontra isso somente no autismo, isso, né? É verdade. Toda a sociedade, as pessoas não querem buscar tratamento, não querem buscar ajuda de nada, psicólogo, psiquiatra, nada. A ideia ainda de que o lugar do louco na psicologia, o lugar do louco é no psiquiatra. Isso. Isso é uma visão muito retrógrada, né? A gente não consegue... isso não é sustentado no cotidiano, como eu falei. A psicoterapia ela é feita para humanos, né? E os humanos possuem demandas gerais. Isso. Então é importante entender que a psicoterapia ela é um local seguro de diálogo e apoio, e de modo que o sujeito consiga sustentar o seu desejo e realizar a sua ação no mundo de maneira mais feliz possível. Né? Então,
o sujeito precisa tomar consciência disso, porque não tem nada a ver com loucura, não tem nada a ver com um lugar que o sujeito vai quando reconhece que ele é louco ou qualquer coisa desse. E às vezes as pessoas não querem, as pessoas em geral assim, não querem realmente falar com alguém que não conhece. Eu não conheço essa pessoa, vou falar minha vida para essa pessoa. Não é? Tem pessoas que eu sempre trago. Tem esse problema. Tem isso. Principalmente o homem, não é, Edu? É verdade. Tem essa coisa de, não vou falar na minha vida para um estranho, para o estranho avaliar. De repente ele vai falar para alguém. Gente, é tudo profissional, sabe? É bom vocês ficarem cientes disso aí. Qual mensagem você pode deixar para os pais que ainda não procuraram o apoio? Tá. E que sente que precisa? Pronto, perfeito. O processo terapêutico é de fundamental importância. O setting terapêutico, né? A clínica, o atendimento psicológico, ele é sob sigilo, né? A psicologia não é do campo da moral, de fazer qualquer tipo de julgamento sobre o que o sujeito é, ou faz, ou deixa de ser. E nesse sentido é importante realizar o processo terapêutico para que o sujeito consiga encontrar uma via menos estressante, uma via menos cruel para poder vivenciar a sua experiência no mundo. Eu fiz essa pergunta para Edu, vou fazer para você. Como profissional, quanto tempo você está lá na Amava? Eu estou em torno de 1 ano, eu fiz os cálculos aqui com o Edu. Eu achava que era 1 ano e 4 meses, né? Mas eu percebi agora que é 1 ano que eu estou na Amava. 1 ano você está na Amava. E aí, o que é que mudou você como pessoa e como profissional? Eu sou responsável por uma criança autista nível 3 de suporte, né? Seria um grau severo. E a Amava, na verdade, ela é um motivo para continuar existindo. A Amava é isso, entendeu? Quando eu entrei na Amava, ela me deu um sentido do porquê do porquê continuar, né, vivendo, trabalhando e tudo mais. Então a gente passa a vida inteira buscando encontrar um motivo para viver. Sim. E a Amava foi um desses motivos, entende? Eu encerro esse discurso porque eu acho que não há mais nada que possa ser dito para poder complementar. Nossa, mas foi forte aí. Aplausos aí, Alessandro. Bacana, olha aí que forte. Muito bom mesmo, viu? Gostaria muito de agradecer a sua participação. O psicólogo Iago Felipe, que atende os pais da Ama-Ava, dos assistidos da Ama-Ava. Agradecer a sua participação aqui. Você quer mandar um abraço para alguém? Você atende, além da Ama-Ava, você também atende por fora, não é isso? Também de maneira online. Online. Né? Eu gostaria de mandar um abraço para 2 pessoas muito importantes na minha vida, que é Maria Heloísa e José Arthur, que é a criança com a qual eu sou responsável, né? Oh, que bacana, que maravilha. Você atende online por onde? Você pode entrar em contato com o Iago Filo, né? É o meu Instagram. Tá. E lá eu consigo realizar o atendimento... Iago Filo. Filo, de filosofia. Ah, tá. Eita, filósofo. Também. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Edu, ainda tá aqui. Pode sentar aqui, Edu, pra gente terminar esse bloco juntos, que tá os dois aqui, fazem parte e são grandes profissionais, eles que acrescentam ainda mais para benefícios dos assistidos da APAE. Uma salva de palmas para os dois aqui. Isso aí, gente, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, tá bom? Parabéns, Ama-Ava. Próximo bloco, iremos conversar sobre suplemento na nutrição estética com Monalisa Souza, que já está aqui. E a gente volta já já, não sai daí. Todas as quartas-feiras, às 20h15, temos um encontro marcado aqui no Canal 10. Um programa sobre engenharia e arquitetura, sobre o mercado da construção civil, suas inovações, seus principais temas. Então, é você por dentro da obra. Vem com a gente! Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás, 2. O jeito que você assiste sua TV ou usa a sua internet é o mesmo de antigamente? Não, né?
Hoje tudo mudou. Você escolhe o que quer assistir e assiste a hora que quer. Resolve tudo rapidinho. E se o seu jeito de se conectar e assistir mudaram, a sua TV e a sua internet precisavam mudar também. E foi exatamente isso o que a Telecab fez. Chegaram os novos planos da Telecab. Clique, Next, Turbo Infinity. São até 127 canais para você não perder nada e até 1 GB de velocidade para viver tudo sem travar. E quando precisar, você tem suporte rápido e uma internet que acompanha o seu ritmo. Mais canais, mais velocidade, mais liberdade, mais qualidade para a sua rotina. Nova experiência Telecab. Descubra o que mais combina com você. Tá chegando o São João! E com ele, a maior cobertura de TV da região. A Telecab está preparando uma programação especial para levar até você toda a emoção do São João de Açu, do Mossoró Cidade Junina e dos grandes festejos juninos de toda a região. São dezenas de profissionais trabalhando com dedicação, tecnologia e paixão para mostrar cada detalhe dessa festa que é tradição, cultura e alegria do nosso povo. Prepare o coração, porque vem muita emoção por aí. São João Telecab, conexão que aquece o coração. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Estamos de volta ao vivo na Telecab 10 no programa Tarde Mais, aqui nos estúdios de Açu. Alessandro, meu filho. Ué. Qual o horário? Que horas? Tô gostando desse negócio. Você quer saber o horário? Quero, que horas? São exatamente 16 horas e 27 minutos. Tudo isso já? E já tivemos um programa com 2 convidados da Maava, né? Isso. E agora nós vamos ter aquela nutricionista, aquela que eu falo, aquela top, que sempre vem aqui no programa. O negócio que ela só responde o WhatsApp 15 dias depois, mas quando a gente vai convidar, tem que ser 15 dias antes, né? Mas ela tá aqui, firme e forte, disse que vai puxar sua orelha, viu? A minha orelha? Sim. O que foi que eu fiz? Não sei. Tiago não está aqui, né, pra poder ela puxar, porque Tiago, você sabia, Tiago trabalhava com a gente. Sim. Ele tomava muita Coca-Cola, só queria saber de bagana, ai, que menino baganeiro. E hoje, Tiago agora tá em Mossoró, tá na boa. Tá lá na Telecab em Mossoró, tá comendo bem, tá comendo muito no fast food. Melhorou. Melhorou um pouquinho, né, agora tá no como é que ele chama? BK, que é o Burger King, né? King, isso. Então ele tá vivendo lá, tá vivendo nessa maravilha do fast food lá de Mossoró. Mas deixou a qual que eu acho, não foi? Não sei. Eu acho que não. E a nutricionista que eu vou chamar daqui a pouquinho, ela puxava muito a orelha dele, né? Porque ele falava as coisas assim absurdas. Ele não bebia água, gente. Né? Mas agora acho que ele tá bebendo. Ele não bebia água, né? Só tomava Coca-Cola e enfim, era uma dieta diferente. Uma loucura, meu filho. Mas era deu uma certo. Antidieta, né? Antidieta. Isso. E academia, a gente ficou de ficar caminhando, de ir pra academia. Até hoje. Eu também não fui, né? É isso aí. Nem ele, nem eu, nem você, Alessandro. O velho já puxou minha orelha várias vezes pra me voltar pra treinar, mas como é que vai, meu amigo? Tem que tomar alguma coisa pra
recuperar essa energia e dar vontade de treinar novamente. Tu acha uma coisa dessa? Deixa eu anunciar então a minha convidada especial, nutricionista Monalisa Souza, que tá aqui. Olá, gente. Prazer estar de volta mais uma vez. Pois é, o prazer é todo nosso. E você tá gravidinha. Quantos meses? 7, já né? Já tô quase 7. Tô ainda no quase 6º mês. 7. Eita, tem que ter cuidados redobrados, né? Mas graças a Deus aqui tá bem embaladinho, tudo certinho. A água já tá ali. Já tá ali, tá comendo certo, direitinho? Com certeza, né? Ao contrário, assim, até do próprio Alessandro, que promete tanto. Hoje vai ser a vítima, vai ser ele, né? A gente tem que botar alguém pra... Ele falando do pré-treino, eu lembrando assim, é só comprar um look novo, uma camisa nova, é um pré-treino. Ultimamente o pré-treino tá sendo esse, o look novo. Alessandro, você não corre aí não, a coragem, onde é que a gente compra? A gente vai criando, né, com a disciplina. É o quê? A gente vai criando. Com a disciplina. Imagina só, começa hoje, aí amanhã já vê um pouquinho de resultado, tá menos dolorido. Aquele processo, né? É um passo de cada vez. Mas já é velho. O bom é que se eu continuar vindo, eu continuo puxando a orelha, né? Dia sai, um dia vai dar certo. Um dia você vai ver a gente... Alessandro, você não vai pra essas corridas, não? Eu nunca corri. Eu só vou pra trabalhar. Eu fiz uma corrida, não foi nem corrida. Foi caminhando e foi com o Joás, nosso diretor, lá em Tibau. Fui caminhando com ele. A gente caminhou até a metade do percurso. Mas ficamos até o final. Caminhou 3 km, né? Foi 2,5. Normalmente são 5 km, né? Foi 2,5. Mas fomos caminhando sério ali. Ou vocês cortaram o percurso dos 2,5? Não, olha, é assim. Isso. A gente tava assim, a Iberi também tava com a gente, que trabalha na Telecab. Aí o Joás disse assim, vamos mais aqui. Aí a gente cortou assim, mas era metade. É a nossa metade. É isso mesmo, a gente chegou. Agora, o que eu fiquei muito assim, no dia que eu fui caminhando com o Joás. Papai Noel passou da gente. Você acredita nisso? O Papai Noel passando da gente. Nada contra o Papai Noel, mas o Papai Noel, né? Ele tá com um saco, com os presentes, né? Pesado. E a gente tava sem nada. E ele passou da gente. Papai Noel. Aí foi que eu me toquei, Monalisa, que eu não tava legal. Que a gente não tava legal. A resistência não tava muito boa, né? Mas a gente vai. Viu, Joás? A gente vai futuramente caminhar mais, viu? Vamos suar a camisa. É isso aí? Vamos falar sobre suplementos na nutrição estética. E a primeira pergunta é: o que são suplementos na nutrição estética e qual o objetivo do uso? Pronto. Hoje em dia a gente tá com um termo, assim, que eu acho que não é tão popular, mas são os nutricosméticos. Que são justamente esses, não só minerais, vitaminas, peptídeos, como o próprio colágeno, né? Que é um tipo de peptídeo, que é uma proteína. Sim. Que nos auxilia nessa reparação de tecido, nesse aumento, né? Um certo enxerto de tecidos, não só na parte estética, que é com a utilização de botox, mas também a alimentação ajuda a gente a criar essas novas células de colágeno e melhora a elastina e vários outros tecidos da pele para esse aspecto, junto, claro, com alguma demanda de algum cosmético ou alguma parte da estética de clínicas mesmo, da parte externa, né? Não só da alimentação. Sim. Quais são os suplementos mais utilizados para melhorar a saúde da pele? Hoje em dia a gente está bastante com a questão do colágeno, né? Que ele serve justamente para reparar e hidratar essa pele. E aí a gente tem também que saber os tipos de colágeno. Que essa parte da pele a gente utiliza o colágeno, o tipo 1, o principal, o Verisol, né? Muito popularmente conhecido, que ele auxilia justamente nesse levantamento, nessa construção de novos peptídeos de colágeno para ter essa sustentação na pele. Não só a pele facial, mas também a pele com o órgão do nosso corpo total. Principalmente para pessoas agora que estão nesse processo de emagrecimento, que acabam emagrecendo muito rápido. Sim. Então tem essa quebra da estrutura e aí às vezes tem intervenções, óbvio, como botox mesmo, ou a utilização de ácido hialurônico, mas a parte de colágeno a gente está tendo uma ajuda bastante interessante. Não só o colágeno, né, como também outras vitaminas, como a biotina, a vitamina do complexo A, todas as outras. Eu ia falar sobre isso. Qual é a função das vitaminas como vitamina C e E na estética? Pois é, a vitamina E, ela tá ligada à parte mais antioxidante, assim como a vitamina C. Mas a gente vai ter que entender o seguinte: a vitamina A, ela é ligada na reposição e reconstrução de novas células. E aí as células é constituída do nosso corpo inteiro. Sim. Então, para melhorar essa absorção e essa produção de novas células, aí a gente auxilia junto com a vitamina A
a vitamina C, que é um fator antioxidante, junto com a vitamina E. Então, Sim. elas formam uma estrutura para ajudar nessa produção e a melhora da qualidade da pele. O uso de suplementos pode ajudar na redução de celulite? Olha aí, a celulite, a gente também tem que entender a questão do conceito, né? Ela é como se fosse uma quebra na camada dessa primeira camada de pele. E aí essas pequenas... o tecido, como está um pouco mais quebrado, ele perde essa elasticidade. Sim. E acaba tendo aqueles declínios. Então, assim, a alimentação, ela ajuda, e principalmente a hidratação, porque é uma pele que requer mais hidratação. E, obviamente, né, com a ação da alimentação, ela vai corresponder de forma positiva. Mas a depender do nível, porque também tem os níveis de tipo da própria celulite, né? Tem alguma celulite que já está tão demasiada, que é tão mais profunda, que a gente precisa intervir esteticamente por fora para dar um auxílio, uma reparação no tecido melhor. Mas a alimentação, ela influencia para ajudar essa camada de hidratação e recomposição da pele. Explica para o pessoal de casa essa questão de suplemento, porque a gente acha que só tomando suplemento a gente vai ter bons resultados, mas precisa de uma boa alimentação. Porque o suplemento é o complemento da alimentação. Exatamente. Né? Então, se a gente tiver uma alimentação bacana, e aí essa alimentação bacana a gente já não está mais suprindo e precisa de uma demanda maior, a gente utiliza o suplemento para auxiliar essa alimentação. Então, não é só a questão do uso do suplemento, mas continuar com não bebendo muita água, utilizando muito fast food, não só a parte de gorduras, mas também o excesso do carboidrato. Se tiver todas as outras fases, né, demasiadas, não vão dar um bom resultado, porque não vai nem ter uma absorção boa. Seu intestino já vai estar prejudicado. A gente tem que lembrar que para ter uma melhora de absorção, o intestino também precisa estar ok. E aí também é uma outra suplementação que a gente utiliza para amenizar, né, melhorar essa camada do intestino, que também faz parte da nutrição estética, que poucos sabiam, para justamente absorver melhor esses componentes que a gente está ingerindo, e assim a gente tem um feedback bem positivo no final. Certo. Alessandro, vou fazer uma pergunta para você. Posso fazer? Você tá aí? Pode. Cadê você? Tô aqui. Pronto. Você tava me dizendo... Você tava me dizendo esses dias, você tava com a cara meio cansada, acabadinha e seca, né? Agora eu vou fazer outra pergunta. Não, responda primeiro. Tá certo. E aí, o que você tá fazendo, amigo? Você tá com a cara seca assim, meio áspera. O que aconteceu? Rapaz, eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que é errado fazer uma pergunta respondendo o outro. Mas eu vou fazer. Quando foi que eu lhe perguntei isso? Quando foi que você chegou pra mim e perguntou isso mesmo? Porque eu não me lembro não, mas vamos lá. Eu não sei, foi no bate-papo. O que você quis dizer foi ao contrário, porque eu estou cheinho. Eu ganhei peso, eu ganhei 10 quilos depois que eu saí da academia. 10 quilos depois que saiu da academia? Depois que eu parei de treinar, eu ganhei 10 quilos. E aí, o que você vê assim na sua estética, Alessandro? Rapaz, quando eu me olho no espelho, me bato no desespero. Não, menino, tô falando assim, mas você vê que tá mais ressecada, seu cabelo ainda tá... Não tá pelo fato que eu tomo bastante água, né? Eu tô tomando aí em média de 3,5 a 4 litros de água por dia. Aqui? Aqui, meu filho, eu tomo 4 garrafinhas dessa. Eu tomo 3 garrafinhas dessa aqui na Telecab. Dessa, ninguém tá nem vendo, dessa. Vamos lá, 500 ml. Pronto, de água. 3 garrafinhas dessa por dia aqui. Eu não vejo não. Isso aí não. Você não vê nem um encher, né, Renato? Você é uma Meu Deus benção. do céu, é uma coisa impressionante, né? Agora eu tô, enfim. Vamos deixar, você tem que se cuidar, amigo. Pra ficar bacana. Pra ficar bacana. Meu Deus do céu. Assim, essa questão do aumento, do ganho de peso, principalmente rápido, né? Tem a pele acaba ficando mais elástica, porque vai, né, tendo um volume maior. Lembrando que tanto o músculo como a gordura ele tem um volume, né? Mas a gordura ela acaba pesando mais porque não tem sustentação, como o músculo que sustenta. Né? E aí, a princípio, ele pode nem estar vendo tanta diferença, porque a pele já está tão mais esticada. Só que aí, eu espero, né? A Alessandro vai fazer uma reeducação alimentar. Jura? Vai voltar e tudo mais. E aí ele vai começar a ver os danos, não é? Porque aí, no processo de emagrecimento ou até mesmo da mudança de composição corporal. Ele vai perder mais gordura e vai colocar mais músculo, se for para uma musculação, no caso. E aí ele vai começar a ver os aspectos do resultado dele, desse processo de ganho de peso, né?
E Sim. aí começa a ficar, vai ver mais ressecada, provavelmente, mesmo tomando muita água. E aí a gente sabe, a água é muito importante, mas como a gente falou anteriormente, né? A gente tem um conjunto de coisas. Sim. Então a alimentação tem que estar muito bem agregada. O intestino deve estar também bom para ter essa absorção da alimentação junto com os suplementos, caso venha ser, né, projetados para aquele paciente. Com certeza. Existem suplementos que auxiliam no crescimento e fortalecimento do cabelo, por exemplo? Sim. E aí a gente entra hoje em dia tem um composto que é o composto silícico, que está sendo bastante utilizado para aumentar, né, digamos, os resultados. Sim. Tanto em componentes da biotina, a própria vitamina A, né? A gente também tem a parte do colágeno. Sim. Então, todos esses, eles vão auxiliar na demanda. A gente tem a própria vitamina D, porque na produção da melhora da cartilagem e tudo mais, vai ter uma melhora do aspecto da pele, aspecto muscular. Então, é tudo uma cadeia de acontecimentos. Então, principalmente hoje, quando a gente coloca o silício, né, para agregar junto com os outros componentes que já eram utilizados, a gente está tendo um resultado bastante positivo. Qual é a idade que a gente começa a perder mais o colágeno? Após assim, vamos lá. A gente tem uma composição diferente do homem e da mulher. Sim. Pela questão da testosterona, né? Sim. E aí a gente acaba vendo esse começo de flacidez na mulher por volta dos 30 a 35 anos. Mas, ultimamente, a gente, como tem muitos processos, né, de pessoas com estética, a gente começa a ver mais aos 40. Mas nesse intervalo, 30 a 35 anos, principalmente na mulher, por ter baixa testosterona, então acaba tendo mais acúmulo de gordura, a gente começa a ver esse declínio do colágeno. E aí a gente começa a analisar a alimentação para ver se já é o início ou não de uma suplementação. E o homem? Qual E idade, aí o mais ou homem, menos? aí a gente já pode passar a partir dos 40 anos, porque a gente vai tendo uma baixa de testo e aí a gente começa já a ver. Mas aí é tudo questão de a gente saber como é que está a vida daquele paciente, né? A gente tem que entender que o paciente não é só aquele que a gente está vendo, tem todo um contexto. Às vezes ele não leva muito sol, então a gente não tem um desgaste muito grande de pele. Outras vezes a gente acaba vendo que trabalha muito na parte externa, não passa protetor solar, depende muito do cotidiano dele. Então a gente vai analisar como fator como um todo. Ai, vamos lá, vamos continuar aqui. E para unhas fracas, quais nutrientes mais indicados? A gente tem, quando falamos de unha e pele, a gente está falando parte unha, pele e cabelo juntos. Então, os mesmos componentes, eles estão ligados a esses fatores, né? E aí a gente entra muito forte quando a gente bota uma ação da vitamina C com a biotina, porque eles vão interligar aí nessa questão da queratina mesmo da unha, a própria queratina. Então, a gente tem umas coisas mais diferentes, só que quando a gente começa a suplementar, há um aspecto geral nessas três, tanto em cabelo como pele e na unha. Uma melhora. São 16 horas e 41 minutinhos, estamos ao vivo aqui no programa Tarde Mais, na telinha da Telecab 10, conversando com a nutricionista Mona Lisa Souza sobre suplementos na nutrição estética. Mona Lisa. Hora certa. Agora são exatamente 10 e pouco. Você empolgou. Não, eu quero de novo isso aí. Agora você tem que dizer a hora certa, né? 10 e pouco não pode. Aperta aí de novo, Alessandro. Você que... Hora certa. Agora são exatamente 10 e pouco. Não, gente, tá errado esse relógio. Maria, são 16 horas e 42 minutinhos. Meu Deus, vai ter hora certa. Gostei desse hora certa, vamos usar. Vamos usar e você fala a parte do horário, né? Muito bom. Muito bom mesmo, viu? É uma rádio, a TV, é tudo junto. Não, aqui é TV. Mona Lisa, suplementos podem ajudar no emagrecimento com foco estético? Vamos lá. A gente também não pode colocar pressão no próprio suplemento. Né? Porque estamos colocando tudo, né? Tem que fazer isso, tem que fazer. Hoje o foco é a questão da utilização do suplemento, que está aí na parte farmacológica, ajudando, né? É uma forma benéfica, que a gente não pode botar malefícios, mas a gente também não pode colocar um cargo tão importante somente no suplemento. Só no suplemento. O processo de emagrecimento é de múltiplos fatores, né? Tem a parte da atividade física, a parte nutricional e, claro, como a gente estava conversando anteriormente,
Se tem uma melhora na alimentação e aí precisa de um tipo de suplemento para ajudar nessa alimentação, a gente coloca também. Mas aí o processo de emagrecimento, a gente tem que focar na reeducação alimentar, no déficit calórico. E aí, óbvio que a partir daquele momento a gente vai intensificando, até mesmo para melhorar a autoestima do paciente, o auxílio de algum tipo de suplemento. Mas existe um suplemento específico para emagrecimento? Hoje em dia a gente sabe que isso é um mito. Porque se a gente está em déficit calórico e utilizar o whey, a gente vai continuar perdendo, na quantidade certa, claro, perdendo peso. Aí quer dizer que é o whey que está fazendo perder peso? Não. É o cálculo responsável que a gente fez para o paciente. E aí a gente vai fazer esse cálculo de acordo com a rotina dele, se ele faz um exercício, se ele trabalha ou não muito tempo em pé ou sentado, se ele é muito exposto até a parte de estética, né, a parte do sol, para ver como é que fica a demanda dessa questão do colágeno, de outras estruturas da pele. Então tem todo um contexto por trás para ficar de acordo do paciente. A nutrição, eu acho assim, ela é belíssima, porque ela é muito individual. A gente consegue, assim, eu falo assim de brincar, mas de mexer assim de formas diferentes para pessoas diferentes. Então a gente consegue manipular muito bem. E claro, vai ter pacientes que vai ter uma melhora com um tipo de procedimento, né, de um plano alimentar, que não quer dizer que vai ser muito bom para o outro paciente. Verdade. Qual a diferença entre suplementação e alimentação equilibrada? A suplementação, né, ela é a parte mais voltada à farmacologia, que é na parte da indústria de alimentos, é um tipo de componente, né, especificamente calculado para um modo geral. Então vai ter um whey que ele, para ser whey, precisa de pelo menos 24 gramas de proteína. Então não é uma forma individualizada. Quando a gente fala da alimentação, a gente está falando diretamente para aquele tipo de paciente. Então o tipo de alimentação de um nordestino, ele vai ser diferente do tipo de alimentação de um sulista, né? Porque são aspectos culturais também diferentes. Diferente da suplementação, que a gente vai estar voltado o mesmo whey que a gente pode utilizar aqui, a gente pode utilizar lá. Então, a alimentação é individual e é o primeiro processo que a gente tem que buscar. E aí a suplementação vai corresponder e ajudar nesse processo individual da alimentação. Eu estava olhando aqui nosso bate-papo, você até sugeriu para a gente falar um pouquinho sobre a gestação, sobre essa questão da suplementação na gestação. Existe? Pode usar? Qual dose certa? E para que teria mais serventia? Isso. A gente partindo do ponto, né, que a gestante ela está seguindo direitinho a questão da alimentação, né, sendo mais regrada, até mesmo com aumentando a parte da água. Lembrando que a gente está gerando outra vida. Isso. Né? Então a demanda de energia é muito maior. Perdão, gente, depois da gestação agora está só... Aí, então, a parte de suplementação ela é importante porque nesse período, como tem muita demanda, às vezes não só com a alimentação a gente consegue suprir essa demanda. Por exemplo, o ácido fólico, que é importantíssimo para a parte da medula, né, para a formação do fechamento do tubo neural, justamente para não dar nenhum tipo de problemas e aí de formação. E aí, como a parte neural, né, a gente está falando de problemas de doenças neurais também. E aí a própria vitamina, o próprio ácido fólico, ele é utilizado no início da gestação, antes mesmo de estar gestante, justamente para que essa mãe tenha níveis adequados para gerar um bom feto. Mas aí quando a gente descobre a gestação posteriormente, a gente já inicia a suplementação de ácido fólico. É importante também que esteja adequada a vitamina D. Que aí, normalmente, né, hoje a população brasileira, no modo geral, tem uma baixa dessa vitamina D e a suplementação ela é indeterminada. Só que a gente precisa ver o nível de suplementação. Vai ser 2.000 I? Vai ser 7.000 I? Então, quando a gente faz a parte do hemograma, a gente pede o cálculo, né, a dosagem do próprio vitamina D para ver como é que está também da gestante. E aí a gente também faz suplementação. A partir do momento do primeiro trimestre, a gente sempre prioriza o ácido fólico. E aí, a partir do segundo para o terceiro, a gente vai adequando as outras. Então, pode ser que venha um ômega 3. Aí, o próprio, como eu falei, né, a vitamina D. Pode ser que ela já comece no início, a depender do nível, né, de vitamina D da mãe. Ou no final. Se essa mãe tiver índice para um pré-eclâmpsia, a utilização também do cálcio. Então, a depender de como for
essa gestação, a gente vai adicionando algum tipo de suplementação que vai ser necessário, porque só a demanda da alimentação não vai suprir a necessidade. Não vai suprir, né? Isso. Olha, eu vou fugir um pouquinho dessa... Que horas aqui? São 16 horas e 48 minutinhos. Eu só fugir um pouquinho da nutrição estética e falar sobre essa questão da gestação, que eu queria que você me contasse. Vamos para outro lado, viu, gente? Mudou. Queria que você me falasse um pouquinho quais os cuidados a mulher deve ter durante a gestação. Por exemplo, você como nutricionista, você tinha realmente uma filosofia de vida e tal. Como foi mudado? Porque a partir de você, outras mulheres elas podem também ver esse exemplo e querer também fazer o melhor para si, né? Isso. Conte aí. Na alimentação, né, do modo geral, eu já tinha alimentação assim, é mesmo que hábito. Então, essa ingestão de muito açúcar, eu estou falando não só de refrigerantes ou biscoitos recheados, mas eu estou falando até mesmo do consumo excessivo de massas, né, já não fazia parte da minha rotina. Sim. E agora também continua não fazendo, não. Não que eu não me permita, que às vezes dá aquele desejozinho, né, de uma coisinha mais doce e tudo mais, mas aí a gente começa a dosar, porque como tá tudo muito mudado, né, os hormônios são alterados, e esses hormônios fazem com que até a nossa digestão seja alterada. Isso. Vai ficando um intestino mais lento, às vezes vem mais queimação, azia. A gente tem que ter esses cuidados. Eu estou acabando comendo comidas menos quentes, porque eu gostava mais de comida quentinha, eu estou deixando ficar menos. Como evitar... assim? Como assim, Mona Lisa? Porque antes eu... Quente de quente? Quente mesmo, assim. Eu pensava que era quente, gente, de pimenta. A própria pimenta também, para a questão do refluxo. Então, aí, comidas menos apimentadas também são necessárias. Mas quando você quer comer, por exemplo, um bolo de chocolate, uma pizza, um pedacinho? Um pedaço. Eita. Até porque hoje é assim, eu acho... Durante a minha parte da minha gestação, eu nem tive tanta vontade de doces. Eu achava que ia ser, porque eu sou naturalmente formiguinha. Mas aí acabei não tendo. Só que assim, de vez em quando a gente tem essa necessidade. Aquele desejo. E aí a gente come, mas claro, sempre dosando, assim, tendo consciência, né? Então eu vou experimentar um pedaço de bolo. E aí já vou dar... Sempre a minha água tá ali por perto, inclusive. Então a gente já vai tendo a água. No início da minha gestação, eu não pude fazer atividade física, eu tive que parar. Mas aí foi um problema mesmo. Isso é individual, porque eu tive um deslocamento de placenta e acabei tendo que ter uma pausa. Sim. Então, aí isso já mais depois dos cuidados médicos, né? Acabei voltando e tudo mais. Também tive mais cuidado na ingestão de alimentos crus. Então, eu optei por deixar de comer meu sushi. Mas, assim, a gente tem que levar em consideração o ambiente que você está comprando. Se você confia naquele ambiente, sabe que é limpo, claro, falando com o seu obstetra e tudo mais. Sim, porque cada um... Ela tá falando dela, gente. É importante, mas de forma individual ele não me proibiu, só que eu optei por não, porque, assim, eu acho que eu fiquei muito receosa. Depois que a gente acaba descobrindo que tá grávida, a gente acaba ficando mais receosa. Mas eu acho que o principal que mudou mesmo foi a ingestão de água, que eu comecei a tomar muito mais do que eu já tomava. Pela questão de inchaço, até mesmo para melhorar. Como passa muito tempo sentada, então a gente fica mais, o pé fica mais inchado. Descobri até que minha mão tá mais ressecada. Pela essa mudança de questão hormonal, né? Até a pele muda um pouco. Mas assim, o principal mesmo foi aumentar a ingestão de água, ter esse cuidado em alimentos crus. E aí a gente sempre dosar na questão de desejos, né? A gente vai ter desejos, mas sendo mais pacientes em relação a isso. Mas claro, né? Não demonizando a comida. Obviamente vou ter meus momentos, mas a gente continua. A prática de atividade física também é essencial. Até que ponto a gestante ela pode praticar exercícios físicos? Isso. Até que mês? Pronto. Aliás, a gente fala semanas. Antigamente, a gente dizia 8 meses, 9 meses. Semanas, agora a gente fala semanas. Quantas semanas, né? E que no final a gente vai 40 semanas, são praticamente 10 meses, né? Que a gente fica grávida. Eu ainda fico confuso. É bem confuso. Mas pronto, no início da minha gestação, como eu tive esse deslocamento, eu acabei não podendo fazer, né? Então, assim, tem os cuidados a depender da sua condição. Então, eu já era uma pessoa que praticava atividade física, normalmente, muito ativa, inclusive, eu até brinco. Eu fico, meu Deus do céu, quase 200 quilos na elevação pélvica, eu não sabia que estava. Olha aí, menina, não sabia que estava, mas você... Mas assim, não, isso... Lembrando, gente, não prejudicou, não foi esse o fato, certo? Fato que foi outra coisa, a gente foi estudar, foi outra coisa mesmo, genética minha.
E aí eu tive que fazer essa pausa. Então, se for uma gestante que não tem nenhum tipo de problema, desde o início ela pode continuar a fazer atividade física. Sim. Lembrando, sempre tem orientação com o profissional. Claro, as cargas vão mudar, às vezes, quando a pessoa faz uma corrida muito intensa. O nível vai ter que diminuir mais um pouco, vai ter seus ajustes. Mas a atividade física ela é essencial até mesmo para melhora na hora do parto, né? Quem pretende ter parto, por exemplo, parto vaginal, é importante você conhecer, né? Tá bem condicionada. A mobilidade é importante, então fazer aqueles exercícios, hoje em dia até mesmo pilates e tudo. Então são coisas que auxiliam até mesmo para o próprio parto. E aí, quando chega no segundo trimestre, a gente fala assim que a gente até esquece que está grávida, porque os enjoos passam da maioria, claro. Tem as suas exceções, mas a maioria das gestantes, os enjoos já passam, o sono já está menos. Então, aquela irritabilidade também acaba diminuindo. Então, a gente acaba até mesmo esquecendo, só lembra por causa do tamanhozinho da barriga. Mas porém, a gente tem que sempre ter aquele cuidado. Por mais que a gente não esteja sentindo mais nada, a gente tem que lembrar que nesse período os ligamentos são mais frouxos, digamos assim. Então, a gente tem que ter aquele cuidado para não ter nenhum tipo de rompimento ou alguma lesão. Quando chega no terceiro trimestre, aí vai depender muito de como a mãe está. Se ela está muito cansada, se ela está sentindo muita dor. Tem mulher que sente muita dor pélvica. E aí, isso, claro, vai ter o feedback do seu obstetra, mas aí acaba impossibilitando de algumas práticas. Então, até mesmo longas caminhadas, ou muito tempo na esteira, agachamento, alguma coisa assim, acaba comprometendo. Mas isso, gente, é só um ajuste com você e seu obstetra. E aí, mais uma vez, né, sempre procurar ajuda no profissional, que ele vai lhe orientar de forma benéfica. Mas a atividade física ela é essencial em qualquer fase da vida. E mesmo na parte da gestante, como eu falei, que auxilia muito no processo do parto. A influenciadora Virgínia Fonseca... ela fazia exercício, tomava suplemento, tudo, não estava grávida, mas claro, ela é tudo orientada pelos médicos, né? Então a gente pode ver que uma influenciadora que tem super sucesso, a gente pode querer fazer, pensar em fazer também, né? Mas não é assim. E lembrando que até nessa perdão. Não, pode falar. Lembrando nessa fase da Virgínia, como ela também é empresária, né? Ela tinha sua linha de suplementos. Ela fez uma linha de suplementos específica para gestantes. Olha aí. Porque também não é dela, como tinha ácido hialurônico, que é um tipo que não é recomendado na gestação, assim como o próprio silício. Então ela teve que retirar e fazer uma nova composição para deixar apenas as vitaminas sem muitos processos a mais, né, para poder utilizar na gestação. Mas é eficaz igual, né? É eficaz igual. O que muda é porque como como eu falei, né, o silício ele serve para potencializar. E aí acaba utilizando, né, já não é tão mais natural. Durante a gestação a gente tende a sempre querer coisas mais voltadas naturais. Quanto menos coisas adicionais tiver, melhor. Porque a gente está gerando outra vida. Então, imagina, a gente vai começar a comer várias coisas que têm diversos aditivos. E aí isso pode, obviamente, comprometer o desenvolvimento da criança. O que jamais, eu vou ser bem, como é que a gente fala, Alessandro? Bem, como é que a gente taxativo aqui, ó. O que jamais uma mulher gestante ela pode comer, ela pode colocar na sua dieta alimentar. Olha. Jamais. Eu fui bem... Foi bem profundo, né? Porque assim, a gente sempre fala que na alimentação a gente não proíbe nada. Você já tinha falado sobre isso aqui. A gente tem sempre que pensar na dose. E uma frase sempre usada, que eu sempre digo aqui, o que difere o veneno do remédio é a dose. Mas eu diria sempre tomar cuidado, né? Cuidado na ingestão de alguns chás laxativos, chás diuréticos, chás que às vezes a gestante está com algum problema, como, por exemplo, de azia, algum problema gastrointestinal, e acaba utilizando. E aí essa mistura de chás não é tão bacana, né? Porque a gente não sabe muito bem, não tem estudos muito relacionados. E às vezes a gente acaba misturando vários chás que é da nossa cabeça. Não é nenhum chá de fato pronto. Então, nesse período, não utilizar. A gente também tem cuidado com doses excessivas de café, não só o café, da própria cafeína, né? Também porque a cafeína é um vasodilatador. Então aí a gente está com um fluxo muito grande de sangue e acaba estimulando até mesmo as contrações uterinas, e aí pode vir um parto prematuro.
Mas calma, gente, como eu falei, né? É uma quantidade muito excessiva de café. Aí passam de 3 xícaras, que não seria ideal. Seria 1,5 durante o dia, certo? E aí, mas assim, eu acho que um só taxativo na minha cabeça não tem, assim, a gente realmente tem que só dosar. O que vai ser ingerido. É porque foi bem barra pesada. São 16 horas e 58 minutinhos, estamos encerrando o programa tarde demais. Menina, ela fala muito bem. Todas as perguntas ela já... E ultimamente tô mais cansada. Eu nem passei pra você as perguntas, minha filha. Você é muito inteligente. Eu ia até iniciar dizendo assim, tô um pouco mais cansada, então se eu ficar um pouco mais ofegante, é o processo do tamanho. Mas que já tá aqui, o diafragma já tá bem aqui. Mas assim, espero que tenha dado para entender também, Com certeza. Né? Muito obrigado pela sua participação. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Entra em contato agora no meu Instagram, é monalisasouza.nutri. Lá vai estar todos os locais que eu estou trabalhando. E aí, só entrar em contato pelo direct, vai ter também meu número e a gente começa a marcar em alguma clínica ou local que seja mais próximo e conveniente para o paciente. Vai trabalhar até os 9 meses. Ai, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ah, meu Deus, mas vai ter que descansar. Quando descansar, vai passar um tempo, né? Eu tô diminuindo assim mais o ritmo pra agora. Assim, depois do 7º mês, assim, a gente começar a diminuir mais o ritmo. Mas aí a ideia é continuar trabalhando até o final. O negócio é você diminuir o ritmo, viu? Ah, meu Deus do céu. Alessandro, vamos embora, né? Até amanhã. Lá, né, Renato? Até amanhã. Até amanhã. Amanhã teremos o programa especial lá de Macau. Muito bom. Nas redes sociais vocês vão ver amanhã a partir das 15h30. Vocês vão ver a chamada, que tá muito bonito, foi muito bacana. Terá na quinta e na sexta-feira, foram 2 programas, um no Porto de Ama, no Teatro Porto de Ama, e o outro programa foi lá na praia de Camapum. Foi massa, né, Alessandro? Foi muito bacana, um material que a gente fez e, digamos, vai ficar pra história, né? Vai, o pessoal da cultura de lá, o pessoal da cultura tá muito empolgado pra ver esse programa. Ver esse resultado. Foi muito bom. Agradecer a Niel e a Alessandro que estiveram conosco. Pareciam 100 pessoas. Só tinham 2. Mas fizemos os programas show, né? Isso aí, a Valdemir também que estava lá, Max. Mas depois a gente fala sobre o pessoal, viu? Mais uma vez, obrigado, Mona Lisa. Tchau, gente. Até amanhã, a partir das 15h30, aqui na telinha da Telecab 10. Valeu!